Olá! Hoje nós vamos falar sobre o matrimônio, o sacramento do matrimônio. O casamento, o matrimônio, foi criado por Deus. Logo no começo do Gênesis, na criação, se diz o seguinte: crescei e multiplicai-vos e povoai a face da terra. Ou seja, tenham filhos. Agora, para ter filhos precisa de um homem e de uma mulher, é óbvio. E para educar esses filhos é preciso de uma família. Então a família foi a primeira instituição querida por Deus. A família é mais importante do que o Estado, do que a sociedade. Defender a família é a coisa mais importante hoje. E a família está sendo muito atacada de todos os lados. Então a primeira ideia, Deus que criou o matrimônio, a família sempre existiu na face da terra, homem e mulher. Mas antigamente eu digo antes de Jesus Cristo, as famílias eram muito assim, desestruturadas. Às vezes um homem tinha muitas mulheres, às vezes um homem abandonava a família, ia para a guerra e não voltava mais, ou mudava, não tinha aquela responsabilidade de cuidar dos filhos. Às vezes a mulher também abandonava, às vezes a mulher era subjugada, ela era maltratada, etc. Todas essas coisas que a gente foi assim consertando ao longo do tempo, principalmente com o cristianismo, que trouxe de volta a dignidade da mulher, que até aquela época na época de Jesus ainda era muito pequena, comparada com a do homem. E aí teve uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, dizendo o seguinte: é lícito a gente repudiar a mulher, dar uma carta de repúdio como Moisés manda, por qualquer razão? Queria que ele explicasse alguma razão. Ele falou, não, nunca isso é permitido. No início, Deus criou o homem e a mulher e falou, o que Deus uniu, o homem não separe. Criou uma união estável até o fim da vida. Por isso que no casamento a gente fala ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Única separação, vamos dizer, é quando o corpo já se separa da alma mesmo, a pessoa morre. Aí já não tem mais o vínculo matrimonial. Mas é importante essa ideia. Então, por que existe o casamento? Por que existe essa união e depois virou um sacramento? As razões, primeiro, é o que eu falei. Você tem que ter os filhos e tem que educá-los. Qual que é a melhor maneira de educá-los? Num ambiente seguro, estável, que é uma família, onde tem uma formação, o filho recebe uma formação, uma orientação do homem e da mulher, são diferentes, são complementares. Tem essa estabilidade jurídica, de você ter uma família, uma estabilidade social, você ser reconhecido como uma família. Eu sou filho do fulano, do ciclano. Então tem toda a proteção da família na sociedade. Hoje em dia a gente quer equiparar união estável com família, união homoafetiva com família, mas a família criada por Deus e definida na Constituição é a união de um homem com uma mulher, com a ideia de ter filhos. Se a pessoa casa sem intenção de ter filhos, diante de Deus esse casamento é inválido, ele é nulo, ele não ocorreu. Então as finalidades do casamento são a união do casal, a ajuda mútua do casal, o crescimento do casal financeiramente, socialmente, de uma maneira saudável, e o crescimento espiritual, é óbvio, da família como um todo, e ter filhos, educar esses filhos. Educar que envolve transmitir virtudes, transmitir a fé, sustentar a família, prover os deveres dos pais. Muito bom. E se essa escolha é tão importante, talvez a decisão mais importante que a gente vai tomar na vida, é bom a gente falar um pouquinho de critérios para tomar essa decisão. Nossos filhos ainda estão pequenos para tomar essa decisão, mas eu comentei com eles sobre alguns critérios. E vale a pena para vocês também. Às vezes vocês já seguiram esses critérios. Se não seguiram, talvez valha a pena pensar sobre eles. Primeira ideia, pedir luzes para Deus. Deus enxerga tudo, passado, presente, futuro, todas as pessoas.
Então, pedir luzes para Deus. O que eu posso fazer para quem já é casado para melhorar o meu casamento? Para me tornar um marido melhor, uma esposa melhor? Para cuidar melhor dos meus filhos? O que eles precisam de mim? O que eu preciso abrir mão por amor pelo meu marido, pelos meus filhos? E o pai a mesma coisa. E os filhos a mesma coisa, para conservar esse vínculo familiar. Cuidar do vínculo familiar. Pedir luzes para Deus para isso. A gente pede luzes através da oração. E a oração também tem que ser acompanhada de 2 sacramentos que a gente já viu, que é a confissão e a comunhão. A comunhão é Deus atuando diretamente na nossa alma. E a confissão é Deus perdoando nossos pecados, que os pecados normalmente escravizam a gente, fazem a gente ficar meio assim, cego para as coisas de Deus, cego para os verdadeiros bens. A gente fica escravo dos nossos pecados, escravo às vezes da preguiça, às vezes da luxúria, às vezes da inveja, né? Então pedir perdão para isso, para Deus fortalecer a nossa alma, para a gente ficar um pouco menos pendente desse lastro, né, que a gente tem. E por último, verificar as virtudes, né? Como é que eu estou vivendo as virtudes? Por isso que a gente fala sobre virtudes humanas em todas as aulas, né? A gente grava um videozinho das virtudes. Como é que eu estou vivendo e como é que o meu cônjuge vive essa virtude, né? Então, ajudar os filhos a adquirirem virtudes e ajudar os filhos a escolherem pessoas com virtudes, como amigos, como companheiras mais para frente, né? Frequentar lugares onde se vive mais as virtudes, frequentar a igreja, encontro de jovens, etc. Festas de aniversário de pessoas conhecidas, né? Famílias saudáveis, né? Não festas, as festas que estão tendo aí, que começa 1 hora da manhã, vai acabar 7 horas da manhã do dia seguinte, né? Então, as loucuras que estão acontecendo por aí. Quais são as 2 características do casamento cristão? É a unicidade, é um homem com uma mulher, e a indissolubilidade, é para sempre, não dá para separar nunca. Aí se minha mulher ficar louca, né, você vai cuidar dela. E se eu não tenho condição, você pede ajuda. E se minha mulher está me traindo, olha, conversa com ela. E se ela não quiser parar, separa. E aí eu posso casar? Não. Você nunca vai poder casar de novo enquanto sua mulher estiver viva. Então, cuide dela, né? E a mulher a mesma coisa. Por quê? Porque Deus vai te dar graça para cuidar disso, né? Então, é cuidar. Ah, mas meu marido é um alcoólatra que bate em mim. Olha, ele não virou alcoólatra de repente. Procura evitar que ele beba, né? Procura não comprar bebida e levar para casa. Procura falar para ele, olha, isso aqui está atrapalhando, a gente está dando um mau exemplo, né? Eu tenho um amigo que o filho chegou para ele e falou, pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Ele falou, oh, que bom, filho, por quê? Porque eu quero beber e fumar. No dia seguinte ele parou de beber e fumar. E não fuma até hoje, né? Isso passaram mais de 20 anos. Então o filho puxa a gente para frente, puxa a gente para cima, né? E a esposa também, né? Quando uma família está todo mundo preocupado em fazer o outro feliz, a família é a melhor coisa, uma coisa maravilhosa. E outra coisa importante, nas dificuldades financeiras, sociais, de saúde, né? A perda do ente querido, a perda do emprego, Deus ampara. Quando a gente casa na igreja, quando a gente recebe esse sacramento, são 3 pessoas, o marido, a mulher e Deus. E Deus se compromete a ajudar esse casal a viver até o fim o casamento dele, até que a morte os separe. É uma promessa de Deus. A gente vai fazer a nossa parte e Deus vai completar a parte que a gente não é capaz de fazer. Então é muito importante essa ideia. E quem dá o sacramento, né? O padre, o bispo, o diácono, quem que é? O noivo para a noiva. Um dá o sacramento para o outro, um dá o consentimento para o outro, um aceita o outro como esposo e como esposa. E o padre faz o papel do quê? De testemunha. É importante essa testemunha da igreja? Sim. Mas e se não tiver? Se eu moro num país que a igreja é perseguida, não tem padre lá,
eu quero casar, eu quero receber o sacramento. Pegue uma pessoa batizada para ser sua testemunha e case com a intenção de receber o sacramento. Você dá o sacramento para sua esposa dá o sacramento para você. E vocês vão estar casados na igreja, recebendo a graça de Deus para viver esse matrimônio até o fim. Fundamental esse sacramento, gente. Muitos jovens hoje acham que é só um compromisso social. Fazer uma cerimônia na igreja, vai gastar um dinheiro. Então não vão casar na igreja, não. Vão viver junto, vão viver uma união estável, né? Se não der certo, a gente separa. Vocês estão destruindo a vida de vocês. Muitas vezes dos filhos que vêm dessa união. Tá? Casem de uma maneira sólida, recebam a bênção de Deus no sacramento do matrimônio, que um entrega para o outro. Se comprometam a fazer o outro feliz. Tenham os filhos que Deus lhes der dentro do casamento com responsabilidade, a paternidade responsável. Se existe algum impedimento financeiro, social, psicológico, qualquer coisa, você pode espaçar as relações. Mas cuide desses filhos, eduque esses filhos na fé, porque a gente está criando almas para a vida eterna. Tá? A gente não está brincando de papai e mamãe, tá certo? Então, o sacramento do matrimônio é isso. Tá? É uma ajuda, uma graça especial de Deus para que a gente viva essa vida de família, num lar cristão, luminoso e alegre. Tá bom?